Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a diferença de formação entre o psicólogo e o psiquiatra. Psicólogos somos nós aqui da nossa clínica, nós temos a graduação em psicologia e aí depois que acaba a graduação, tem alguns que fazem pós, outros que fazem mestrado, doutorado, algumas especializações, alguns cursos de aperfeiçoamento e escolhem a linha em que deve seguir. Nós aqui somos focadas mais na psicanálise, cada uma dentro da sua psicanálise. Se você tiver mais dúvida, pode perguntar pra gente que a gente fala a respeito. E o psiquiatra ele é formado em medicina. E aí depois, a residência dele é feita em psiquiatria. Nós, psicólogos, não receitamos remédios. O nosso trabalho é mais pela escuta, e aí se é pela linha comportamental, tem muitas questões aí de atividades comportamentais também, que é feito, é desafiado aí o paciente a fazer, né, para sua melhora também. Então nós trabalhamos mais com a escuta, com as emoções, a formação aí do inconsciente ou comportamental, depende de qual linha o psicólogo segue. E o psiquiatra, aí sim, ele trabalha também com relação das emoções, com relação às questões de transtornos mentais, assim como o psicólogo, mas a diferença é que o psiquiatra também medica, porque em alguns casos precisa de algum antidepressivo, algum remédio para ansiedade, para o TDAH, para insônia, então o psiquiatra ajuda nessa parte de medicação, também cuidando das emoções. E aí, para finalizar, né, num vídeo um pouquinho mais curto aí para vocês saberem, mas juntos, o psicólogo e o psiquiatra, a gente não compete, a gente procura se complementar e trabalhar juntos. Então é muito legal, é muito bacana quando o psicólogo e o psiquiatra trabalham juntos em prol do paciente, porque aí é o que a gente fala que troca figurinhas, e aí a gente consegue melhorar a forma do tratamento aí do paciente também, um falando para o outro, né, geralmente o psicólogo falando para o psiquiatra quais as percepções do paciente, mantendo sempre o sigilo, mas acompanhando, falando como é que está no decorrer do tratamento o paciente. E aí juntos, aí se precisa alterar alguma coisa em medicação, trocar alguma coisa na forma do tratamento também. Então, nós estamos juntos aqui, né? Nem sempre vai precisar do psiquiatra, né? Existem alguns pacientes que às vezes vêm para nós, psicólogas, sem o conhecimento sobre o psiquiatra e outros que precisam da medicação. E a gente sabe que existe ainda uma resistência muito grande com relação à medicação, mas a gente vai trabalhando junto isso também com o paciente. E já tem pacientes que às vezes faz o tratamento há algum tempo com o psiquiatra e o psiquiatra indica a terapia, né? Indica para nós para fazer o tratamento completo. Por quê? Com nós com relação à escuta, com relação a entender as emoções, nomear as emoções, e o remédio em si, quando o tratamento é só com o psiquiatra, é para diminuir os sintomas. Então a gente explica muito isso para os pacientes também, né, que um complementa o outro, porque não adianta só tomar medicação e não falar sobre o que está te incomodando, sobre as suas emoções, sobre o que você está sentindo, colocar para fora, né? Assim como em alguns casos não adianta também só a terapia, e aí se já está, por exemplo, numa depressão avançada ou numa crise aí de uma ansiedade generalizada já também, que é algo mais forte, aí precisa da medicação para ajudar a regular a emoção e a razão, né, os sintomas aí também. Então, conta aqui pra gente, aqui na caixinha, se você tem alguma dúvida, se você já faz terapia ou se você faz só acompanhamento com o psiquiatra, se tem interesse em iniciar a terapia, conta pra gente aqui. Se você tiver alguma dúvida também pode perguntar, que a gente está disposta aqui para responder para vocês as perguntas, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.